capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 28, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou e disse: eu não sou o Cristo. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou o Cristo. Mais uma vez, eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Quero pedir o pastor Teodoro, amém, que eleve sua voz em oração. Nós que aqui estamos. Tenho certeza, Pai, que o Senhor alcançará todos aqueles que ouvirem neste momento a tua palavra. Que o pastor seja o canal que o Senhor há de usar para ministrar aos nossos corações neste momento, no nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse instante. Nós te adoramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Querido, eu vou tentar ser sucinto, até em função das homenagens, amém, que nós tivemos. Mas, nas últimas duas ceias, não por acaso, eu falei, ou eu tenho insistido muito, na importância de nos posicionarmos como cristão. Se você participou das duas últimas ceias, você vai se lembrar disso, né? Eu tenho insistido nisso. Você deve se lembrar bem das insistentes perguntas que eu fiz e deixei para que você refletisse durante a ministração da palavra das últimas duas ceias. Quem somos nós no cenário da cruz? Essa pergunta tem gritado, ela tem ecoado no meu coração. Essa pergunta, ela tem persistido no meu coração. Ou mesmo a pergunta que nós fizemos no domingo passado: de que lado da cruz você está? Quando eu fazia referência dos dois ladrões na cruz, né? Você está do lado daquele que queria apenas usufruir da graça? Ou você está do lado daquele que almejou algo a mais no Senhor, algo que iria além de uma vida terrena, de uma vida física, algo que levaria ele para a eternidade? E as razões, querido, para a insistência nessas indagações,
nessas perguntas, ela é um tanto quanto óbvia. Nós vivemos tempos daquilo que eu denomino, e não é a primeira vez que muitos aqui vão ouvir isso que eu vou dizer, mas nós vivemos o tempo daquilo que eu denomino como crise de identidade cristã. Nós vivemos uma gritante, nós vivemos uma emblemática no sentido negativo da palavra emblemática, uma emblemática crise de identidade cristã, uma preocupante crise de identidade cristã, onde uma boa parte dos cristãos não sabem verdadeiramente quem eles são e nem tampouco a quem servem e de onde vieram. E quando eu digo de onde vieram, entendam em quem foram gerados. Porque quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que fomos regenerados nele. Ou seja, gerados de novo nesse Cristo. O meu caráter agora, a minha identidade não é mais a identidade que eu tinha lá fora. O meu caráter, a minha identidade não é mais aquela identidade que eu tinha quando eu era do mundo. Não, a minha identidade é a identidade daquele que me gerou. Amém? O meu caráter é o caráter daquele que me gerou de novo. E aquele que me gerou de novo é santo. O seu caráter é santo e ele requer de mim santidade. O seu caráter é justo e ele requer de mim justiça. O seu caráter é amor e ele requer de mim amor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas como eu disse, uma boa parte desses cristãos não sabem quem são, nem tampouco a quem servem e de onde vieram. E muito dessa crise de identidade, e nós vamos usar muito essa expressão hoje, nessa noite, crise de identidade cristã. Muito dessa crise se dá em função do tipo de evangelho que abriga e que consequentemente é pregado e anunciado em nossos púlpitos. Parte dessa crise de identidade cristã se dá naquilo que é pregado nos dias atuais. Parte dessa crise de identidade cristã está na mensagem que os nossos púlpitos, que as nossas igrejas têm abrigado e têm anunciado. Por exemplo, nós vivemos, querido, tempos de um evangelho híbrido. E por evangelho híbrido, entenda, um evangelho mesclado. Um evangelho que quer trazer para os nossos púlpitos, para os nossos dias, um modismo. Um evangelho estilizado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Um evangelho que se parece com tudo, que se caracteriza com tudo, menos com aquilo com o qual ele deveria parecer. Menos com o evangelho. Sabe? Um evangelho que não se caracteriza com aquilo que entendemos ser, de fato, o evangelho verdadeiro. Por evangelho híbrido, mesclado, entenda, um evangelho que está tirando as características essenciais deste evangelho autêntico. Sabe? Estilizado. É o evangelho da modinha. É o evangelho que quer trazer coisas para o contexto de evangelho que não é evangelho. É o evangelho que quer trazer questões, artigos, coisas do mundo para dentro da igreja. Pastor, eu não entendi. Não, pastor, vamos mudar o ambiente. Está indo pouco adolescente no culto de adolescente. Vamos mudar o ambiente. Vamos fazer um ambiente lúdico que agrade a eles, que atraia a eles. Vamos colocar um funk, mas não um funk daquele batidão lá de fora. Vamos colocar um funk gospel. Um funk gospel. Não é? Não, Conexão Dunamis, no último culto, tinha pouca gente. Pastor, aí o Tiago vem para mim. Não veio, eu estou conjecturando, amém? Ilustrando, fica tranquilo. E o Tiago vem para mim, pastor, eu tive uma brilhante ideia. Vamos baixar a luz do templo. E eu já encomendei no Shopee alguns globos de luz. E contratei um DJ.
para que atraia os jovens. Se você é jovem, fez cara de quem gostou, eu te espero depois do culto no meu gabinete. Tá bom? Depois do culto nós vamos bater um papo. Pastor, amei aquela ideia, eu vou amar conversar com você. Amém? Após o culto. Você está entendendo, pastor, isso não acontece. Querida, a última vez que nós visitamos o pastor Vinícius em Lagoa da Prata, ele contando para nós que tem uma igreja, pasmem-se, que ela tem mesão de sinuca para atrair jovens. Pode isso, pastor Teodoro? Um mesão de sinuca. Fora outros artifícios. Sabe para quê? Para atrair jovens. Por evangelho híbrido, entenda isso. A gente vive o tempo de um evangelho que quer trazer o profano para aquilo que é sagrado. Você está entendendo? Quer trazer aquilo que é trevas para um ambiente de luz. Quando a palavra cuja qual rege esse evangelho, deixa bem claro para nós que não há comunhão de luz com trevas. Não há. Nós vivemos um tempo, para você entender essa crise de identidade, nós vivemos o tempo de uma igreja que se preocupa mais em fazer a vontade do mundo do que propriamente a vontade de Cristo. Ela se preocupa, sabe por que a igreja atual, algumas igrejas atuais querem trazer para o contexto esse tipo de coisas que eu exemplifiquei agora há pouco? Sabe por quê? Porque elas preocupam-se em agradar o mundo. Elas preocupam-se em dar para o povo aquilo que o povo gosta e não aquilo que o povo precisa ouvir. Nós vivemos o tempo de líderes atuais que preferem fazer a vontade desse povo do que propriamente a vontade de Deus. E por isso mesmo se apegam em dizer aquilo que é necessário, que não necessariamente é aquilo que o Senhor quer que esse povo ouça. Que faz a vontade da massa. Que como nós vimos ontem na reunião de pastores ali em Nova Serrana, numa palavra do pastor Helder Machado, presidente da Convenção Batista Nacional em Minas, sabe, ele foi muito feliz quando ele pregou sobre a síndrome de Arão. E os líderes atuais sofrem dessa síndrome de Arão. Sabe qual é a síndrome de Arão? É a síndrome do líder que quer dar para o povo o que o povo quer. O povo pediu um novo Deus. Arão deu para eles o quê? Um bezerro de ouro. Você está entendendo? Nós nos escandalizamos com isso que Arão fez, mas existem muitos líderes dando para a multidão o que a multidão quer. A multidão pede alguns bezerros e os líderes estão dando esses bezerros, mesmo que eles não concordem com a atitude daquela multidão, mas é isso que eles querem. E isso é consequência de um evangelho descaracterizado. É um pseudo-evangelho. E quando eu digo pseudo, é aquilo que parece, mas não é. Pseudo é isso. Tem cara de, mas não é. Tem cara daquilo, mas não é aquilo. E nós vivemos o tempo de um pseudo-evangelho que insiste em se esquivar das balizas do autêntico evangelho de Cristo. Dos pilares do autêntico evangelho de Cristo. É o evangelho que omite renúncia. Sabe, o evangelho atual quer tirar o básico do evangelho. Renúncia e cruz. Se eu tiro a renúncia e a cruz do evangelho, querido, o evangelho deixa de ser evangelho. Não é mais. E aí tem uma pá de pseudos crentes se dizendo evangelho, mas que são incapazes de renunciar ao mundo. O camarada converteu e ele quer continuar tendo relações sexuais fora do casamento, igual ele tinha antes de ser crente. Eita, nós. Você está entendendo? Amém? Sabe? O camarada quer ir para o púlpito, o camarada quer pregar,
mas ele quer tomar a cervejinha dele. Pastor, mas isso, graças a Deus, não chegou. Não, querido, é aqui. Eu estou insinuando histórias que acontecem aqui na nossa cidade. Em contextos de igrejas da nossa cidade. Não está longe de nós. Outro dia um irmão me surpreendeu contando isso, que estava em determinado lugar e havia determinada pessoa e ele dizia: estou preocupado, amanhã um pastor me convocou para estar pregando, e ele segurava na sua mão direita uma long neck da Heineken. Deveria ser um voto que ele fez, né? Para que Deus o usasse. Você está entendendo, querido? É um tipo de evangelho que se prega, que omite renúncia, que omite cruz. E o problema maior de tudo isso é que essa crise de identidade trouxe para o cenário cristão uma igreja descaracterizada, uma igreja que, como a Dani disse há alguns cultos atrás, uma igreja mimada. Me permita, Dani, me apropriar dessa palavra. Uma igreja mimada. E o problema de uma igreja mimada, querido, é que essa igreja fica fragilizada. E, consequentemente, essa igreja é inconstante. Ela oscila. Ora ela está na presença de Deus, ora ela está fora da presença de Deus. É uma igreja que não se posiciona. É uma igreja que quer se posicionar em apenas um lugar, em cima do muro. Ela é morna. E por estar morna, eu te informo que Cristo informou a João em Apocalipse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas tudo isso acontece em função dessa crise de identidade. No entanto, querido, quando nós olhamos para João Batista, nós notamos que em João não havia isso. Em João não tinha problema com a sua identidade em Cristo. Os irmãos estão entendendo? João não tinha problema com crise de identidade. E isso se dava por motivos e ações simples e um tanto quanto óbvias. E eu quero falar um pouquinho dessas ações que nós percebemos em João e que nos revela as razões pelas quais João Batista não sofria dessa crise que o evangelho atual sofre, dessa crise de identidade em Cristo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que em João não havia crise de identidade, porque ele era extremamente consciente daquilo e de quem ele não era. Amém? João não tinha problema com crise de identidade, porque primeiro, ele sabia quem ele não era. Quando nós olhamos para o texto proposto, curiosamente, percebemos que João sabia que ele não era o Cristo, nem uma reencarnação do profeta Elias, nem tampouco um tipo de profeta, muito embora Cristo o visse assim. Mas ele sabia quem ele não era. Pastor, como assim? O que você está querendo dizer? Ou o que o Evangelho quer nos mostrar, o Espírito Santo quer nos revelar nessa noite? Querido, entenda algo. O princípio de saber quem somos começa exatamente por saber quem não somos. Se você não sabe quem você não é em Cristo, você nunca vai saber quem você é nele. Posso ouvir um amém? A igreja precisa urgentemente saber, primeiro, quem ela não é. O problema do cristianismo atual é exatamente isso, ou esse. A igreja insiste em ser aquilo que Cristo não chamou ela para ser. Pare de insistir naquilo que Cristo não te chamou para ser, porque isso gera em você uma crise de identidade.
Isso gera em você um problema crônico de não saber a que você veio e a quem você serve e para qual motivo e razão você está aqui. E o que a igreja fica bem enfatizado naquilo que o próprio Cristo disse a Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Você não é o Cristo. Você não é o Cristo, igreja. Você é a embaixadora desse Cristo. Não ocupe um lugar pelo qual você não foi chamado. Eu sou pastor. Estou pastor. Mas eu não sou o bom pastor. Eu preciso saber o lugar que eu ocupo. Você está entendendo? Porque, querido, só o bom pastor dá a vida pela ovelha. Amém? Como Cristo deu. Não espere isso de mim. Posso ouvir um amém? Porque essa é a função do bom pastor. Não é a minha função. Eu preciso saber o lugar que eu preciso ocupar. Eu não posso me apropriar do texto de João 10:11 e achar que essa prerrogativa é para mim. Não, essa prerrogativa é para o Cristo inserido no texto. Da mesma forma, a igreja precisa entender em qual prerrogativa ela está inserida. E isso só vai ser entendido ou subentendido a partir do momento em que a igreja entender quem ela não é. É interessante que a pergunta das autoridades é: afinal de contas, quem você é? E João responde dizendo o quê? Eu não sou o Cristo. Eu começo com vocês do princípio de saber quem eu não sou. Se João sabia quem ele não era, obviamente ele também sabia quem ele é. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho problema com crise de identidade. Querido, tão importante quanto saber quem nós não somos, é saber quem nós somos em Cristo. E convicto da sua identidade em Cristo, João cita o profeta Isaías para enfatizar que ele era, ou quem ele era em Cristo. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eu sei quem eu sou, porque aquilo que eu sou, as Escrituras falam a respeito. Sabe por que você sabe quem você é? E talvez você não se deu conta disso, porque as Escrituras falam de você. As Escrituras falam, que bom que eu ouvi um amém. As Escrituras falam da igreja. Eu citei o texto de Mateus, a confissão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo estava dizendo: vocês são igreja. Mais para frente, dentro do mesmo evangelho, várias cartas vão nos denominar como noiva do Cordeiro. Pastor, por que você está dizendo isso? As mesmas Escrituras que testificaram de João são as mesmas Escrituras que testificam de você. Cristo falou de você antes mesmo que você estivesse aqui. Você está entendendo? Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Cristo ora primeiramente por ele, pelo sofrimento que ele estava
por passar. Depois ele ora para os seus discípulos. E depois, mais no final daquela linda oração, ele vai dizer: e eu oro por aqueles que virão a crer. Entenda, igreja, pare de sofrer com essa crise de identidade espiritual. Pare de sofrer com essa crise de identidade cristã. Você precisa saber quem você é. E se você quiser saber quem você é em Cristo, você precisa conhecer aquilo que as Escrituras testificam de você. Esse livro que está no teu colo, essa Bíblia que você estuda, fala de você. João não tinha problema com a sua identidade em Cristo, porque ele sabia que as Escrituras o anunciaram. Eu não sou o Cristo, não sou Elias, nem tampouco o profeta. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não vim ocupar o lugar de ninguém. É isso que João está querendo dizer. Ele está se apropriando de uma palavrinha desse versículo que é voz. Voz eu ouço, voz não aparece. Por que vocês estão preocupados comigo? Com quem eu sou? Eu não vim para aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. A igreja atual precisa entender isso. Assim como João é uma voz, nós também somos porta-vozes. Não precisamos aparecer no lugar de Cristo, porque é a nossa voz que tem que anunciá-lo. Você está entendendo? Não, mas a gente quer aparecer. A gente quer ser mais do que igreja. A gente quer enaltecer os feitos que nós fazemos através de Cristo. Se eu profetizo, eu tenho que arrotar as minhas profecias. Se eu tenho o dom da cura, eu tenho que enfatizar isso. Se eu tenho o dom de línguas, eu tenho que subir em cima disso e achar que eu sou alguma coisa porque tenho. Os irmãos estão entendendo? Amém? A partir do momento que a gente entendeu o que João entendeu, nós saberemos exatamente quem nós somos em Cristo. Terceira coisa que eu aprendo com João: João não sofria de crise de identidade, porque ele carregava na sua identidade em Cristo a outorga, e por outorga entenda, declaração daquilo que ele era e executava. Não por acaso, João era conhecido como o Batista. E entenda uma coisa nessa noite, querido. Alguns aqui obviamente vão saber, mas outros não. João não era Batista porque o seu pai tinha esse sobrenome. Ele não herdou esse sobrenome em função do seu pai, Zacarias, que era sacerdote no templo. Não, João era Batista porque ele batizava. João era conhecido como Batista porque as pessoas conheciam ele assim: é o João que batiza. É o João meio doido que prega no deserto, depois moe a gente, mergulha a gente, faz a gente se arrepender. Aquilo que você é em Cristo tem que transparecer nas obras e naquilo que você faz. Você está entendendo? Como as pessoas te conhecem? As pessoas, a gente está falando de identidade, as pessoas identificavam João como o Batista, aquele que batizava. Você está entendendo? Como é que as pessoas te identificam, querido? Lá vai o João, mal pagador. Não paga ninguém, nem fogo na roupa. Lá vai o João Serasa. Lá vai o João SPC. Tá bom? Tá amarrado? Você está entendendo? Lá vai o João safado. Lá vai o João sem vergonha. Lá vai o João preguiçoso. O João do arroz. Conhece o João do arroz? Na verdade é o homem do arroz.
Tem uma história que diz que certo homem morreu. Meu pai contava isso. E alguém no velório falou assim, já estava saindo com o caixão fechado, alguém no velório falou assim, pobre, logo agora que eu ia dar um saco de arroz para eles. O João levantou do caixão e falou assim, com casca ou sem casca? Aí o cara falou, assustou e falou assim, era com casca, pode tocar o enterro. De tão preguiçoso que ele era. Você está entendendo? Pode tocar o enterro, com casca eu não quero não, queria sem casca. João preguiçoso. Eu já brinquei outras vezes aqui, né? Hoje em dia é chique, é legal, é bacana ser crente. Por isso que na mídia, muitos querem ser crente. Gente, eu vou falar porque a nossa página não frequenta a nossa página, não. Cláudia Leite. Gente, a Cláudia Leite é crente. Perguntaram para a Joelma. Aquilo deve ser unção, aqui bate cabelo. Deve ser uma unção que desce nela. E nós ficávamos condenando a mulher bater cabelo. Você está entendendo? Gente, a Cláudia Leite é crente. Num programa ela falou assim, com uma tanga, sacudindo, você entendeu, né? Sacudindo o esqueleto, depois de cantar aquelas músicas mais do capeta. O apresentador falou assim, você tem uma religião? Eu tenho, eu sou evangélica. Hã? Aí a minha conclusão de evangelho deu um giro, gente. Pera, não, você está entendendo? Gente, eu já falei aqui, outras vezes vou falar, o Wesley Safadão é crente. É. Calúnia, difamação. Você está entendendo? Agora imagine você, Luiz, com o irmão Safadão do seu lado. Você já imaginou? Graça e paz, Safadão. Eu não consigo conceber isso. Imagina o pastor falando, abraça o irmão que está do teu lado, e do lado da sua esposa está o irmão Safadão. Mas não abraça nem a pau. Você está entendendo, querido? É um tipo de evangelho grotesco, estranho, esquisito, onde qualquer um pode ser crente. João era conhecido por aquilo que ele executava em Cristo, como as pessoas te conhecem. João era batista porque batizava. Você é Quênia por quê? Porque canta. Você é Wellington por quê? Porque é diácono. As pessoas têm que conhecer, têm que saber o que você faz, querido. Pastor, mas eu não tenho função, porque sou crente. Evangélico. Como as pessoas te conhecem. Amém? Lá vai o Zé crente. Lá vai o João crente. Lá vai o Tony crente. Lá vai o Tião crente. Amém? As pessoas têm que te conhecer assim. Faça jus da identidade que Cristo te deu. Faça jus. João Batista não sofria de uma crise de identidade, sabe por quê? Porque nele havia autenticidade. Cristão que é cristão é autêntico. Eu gosto de um tempo em que as pessoas olhavam para nós e elas viam em nós verdadeiros cristãos. Sabe por quê? Porque a nossa identidade, a nossa autenticidade era isso aqui debaixo do braço. Era ou não era? Eu lembro do meu pai com uma Bíblia de um tamanho debaixo do braço. Depois minha mãe converteu a mesma Bíblia debaixo do braço. Com o tempo essas Bíblias foram diminuindo, até caber no celular.
Daqui uns dias eu vou ter que mudar. Abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo. Graça e paz, irmãos. Abra o seu aplicativo. Em João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Mas João era autêntico, querido. E nós precisamos ter a autenticidade de João. Ele era descendente de sacerdote, deveria estar no templo, se ele seguisse a tradição, mas ele escolheu o deserto para exercer seu ministério. Sabe qual é o nome disso? Autenticidade. Eu sou diferente das tradições, eu sou diferente daquilo que os meus pais, os meus antepassados pregaram. Deus não me chamou para pregar no templo, Deus me chamou para pregar no deserto, à beira do Jordão, pregar uma mensagem diferente daquela que é pregada no templo, pregar a mensagem de arrependimento, anunciar o Salvador, anunciar o Cristo que há de vir. É para isso que Ele te chamou. Seja autêntico. Seja autêntico. Seja como João Batista, fale diferente, vista-se diferente, coma de um alimento diferente. Eis que surgiu um certo João Batista, que pregava no deserto, falava de arrependimento, vestia-se com peles de animais, e alimentava-se de mel silvestre. Sabe o que João está dizendo? Eu sou diferente de tudo. Olha para esse irmão que está do teu lado, querido. Diga para ele, você é diferente. Seja autêntico em Cristo. Fala para ele, seja autêntico em Cristo. Não, mas você está em Cristo e quer se vestir como o mundo. Quer se vestir como o mundo. Que silêncio. Para não começar falando das mulheres, eu vou falar dos homens. Quer ir para a academia? Camisetinha soquete. Né? Bermudinha da Adidas acima do joelho. A esteira não pode ser a da parede, tem que ser a do espelho, porque toda hora você tem que fazer o raio de um selfie. Ai, que dor. Você entendeu? Para com isso, toma vergonha na cara. Falei outro dia, porque agora eu faço hit. Com Samuel, meu personal, faz assim, personal. Faço hit. 3 meses, gente. E outro dia, sentado, conversando com o Samuel, eu falei assim, Samuel, tem umas mulheres aqui que é do Satanás. Falei ou não falei? É do Satanás. Quase que, minha filha, era melhor você vir pelada, você estava mais decente. Do que com essa, sabe? Um short, um top, barriga de fora. Ah, pelo amor de Deus, sai de mim, pombagira. Você está entendendo? Não sou contra a academia, porque faço hit. Eu não sou contra a academia, tá? Mas vista-se de forma decente para ir para a academia. Sabe? Tem uns exercícios lá, gente, que não é de Deus, não. Se você não tiver vestido de forma decente, nem a máquina de ultrassonografia vai mostrar o que você vai mostrar. Olha lá, eu fico mais seguro que quem é da academia está fazendo assim, ó. Exatamente. Exatamente. Compra umas blusas que tampa bumbum. Você não precisa ir com esse trem aparecendo. Você está entendendo? Amém? Umas mulheres da canela seca, parece de frango, e mostrando o que não tem. Pelo amor de Deus, gente.
se emenda, toma tempo na sua vida. Que bom que hoje é o dia do pastor. Já me deram o sapato, então eu posso. Ai, Jesus. Sabe, a autenticidade cristã, querido, passa pelo posicionamento que temos diante da sociedade. Seja autêntico, sou diferente. Por que você vem com essas roupas na academia? Por que você não veste tanga? Porque eu sou crente. Por que você não vem com umas roupas mais coladas? Porque eu sou crente. Por que você amarra essa blusa na cintura? Porque eu sou crente. A visão é do inferno, as músicas é do inferno. Olha lá, é de academia, está fazendo assim, exatamente. Sabe, aí está a crente lá. Não, meu irmão. Né? Desce a escada da academia, tem cabaré essa noite. Ui, ai. Porque aquilo vai entrando na sua mente. Você está entendendo? Amém? Não. Toma tipo, só. Tem roupa que não é roupa de vir na igreja, não. Sabe? Aí vem aqui as pessoas com uma Bíblia enorme. Eu falei, gente, uma pessoa nova com uma Bíblia de velho. Aí depois que ela senta, né, que você vai entender o tamanho da Bíblia. Ó, tá comportada, mas vem um rachado lá do carcanhar até cá em cima. Não, meu irmão. Seja autêntico. João falava diferente. Muda o seu vocabulário. João tinha um vocabulário diferente. Muda o seu vocabulário. Muda a sua forma de falar. Muda seu jeito de agir. Amém? Uma boca porca, uma boca suja. Umas piadas que só, sabe? Tem crente que tem umas piadas tão pesadas que até o capeta grita do inferno. Credo, mas essa, hein? Essa aí, você pegou pesado aí. Não, meu irmão. Para com isso. Amém? Quinto e por último, viu, Cristiano? João Batista sabia quem Cristo era. O princípio de saber quem eu sou passa por saber quem Cristo é. Se você não souber quem Cristo é na sua vida, você nunca vai saber quem você é nele. Amém? João Batista sabia quem Cristo era. Observe do versículo 29 ao 31. Ele tinha dito, olha, eu não sou o Cristo, nem um profeta, nem Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas vem um aí, cujo qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Vem um que não sou eu. Vem um que é o Cristo. E ele não tarda por vir. E ele segue dizendo, eis aí, e aí Jesus já entra em cena para ser batizado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ainda vou pregar sobre isso, mas João está dando a resposta que Isaac queria saber lá em Gênesis. Onde está o Cordeiro? Os anos passaram e João dá a resposta para Isaac. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João sabia quem Cristo é. Você precisa saber quem Cristo é. Se coloque de pé do teu lugar. João sabia que Cristo era o próprio Deus. Ele diz assim, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia.
porque já existia antes de mim. Ele sabia quem era o Cristo. Esse Cristo era alguém cujo qual ele não era digno de desatar as sandálias. Esse Cristo era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Esse Cristo era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para saber quem você é em Cristo, você precisa saber quem Cristo é. E a pergunta que o Espírito Santo te faz hoje, nessa noite, é exatamente essa: quem Cristo é? Quem Ele é? O que Ele representa para você? Quem Ele é na sua vida? Reflita nisso. Não sofra de uma crise de identidade cristã, de identidade espiritual. Saiba quem você não é em Cristo. Saiba quem você é nele. Seja autêntico, seja diferente e saiba quem Cristo é. Saiba quem Cristo é. Curve a tua cabeça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O gostoso dessa mensagem ou da biografia de João Batista é que Cristo também sabia quem João Batista era. Ele não era um caniço quebrado. Não. Ele era alguém cujo qual, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E isso quem disse a respeito dele foi Cristo. Quando você entender quem você é em Cristo, Cristo vai dizer quem você é nele. Cristo sabia quem João Batista era. Será que Cristo sabe quem nós somos? Na escola, no trabalho, na rua, na academia, na roda de amigos, no futebol. Quem nós somos em Cristo? Pai, nós te damos graças por essa palavra. Te dou graças por esse dia. Mas não pelas homenagens, mas porque o Senhor se fez presente o tempo todo. E eu te louvo, eu te exalto. Papai querido, cria em nós uma identidade, mas uma identidade verdadeira. A identidade de quem professa o verdadeiro evangelho. O evangelho autêntico, não o evangelho descaracterizado, agilizado, que, como a minha esposa disse alguns cultos atrás, mimado. Em nome de Jesus, que sejamos Deus imitadores, cópias autênticas de Cristo. Que sejamos uma igreja que exala o bom perfume de Cristo, que tem o caráter de Cristo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E eu oro em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação. Amém.